Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal Lance para fazer a análise do dia de hoje. Na mira do Flamengo, Almada usa Calelê do título do Botafogo na final da Copa. É um bom jogador, é um meia bom. Porém, teve sucesso no Botafogo, saiu do Botafogo, foi para o Atlético de Madrid, não alcançou o alto nível. Então, para mim, vai gastar uma grana postando um jogador que pode estar certo ou não estar certo. E vem essa informação agora com o título do Botafogo. Então, são situações que o cara não está pensando. Se há essa negociação com ele, realmente a assessoria dele está mal, está informando ele mal, porque isso aí mete diretamente, acho, no jeito de Flamengo negociar com ele. Como vai o Flamengo contratar um jogador que tem um sentimento pelo outro clube? Então é muito complicada essa situação. Na minha opinião, já falei aqui, eu não contrataria, não vejo ele assim um jogador. Vejo que no elenco do Flamengo tem o De La Cruz, que pode fazer aquela função, o Josuá, que está entrando ali, tem o Paquetá, que já prefere jogar como meio atacante, tem o Samuel Lino, que nesse último jogo contra o Olímpia 3 assistências. Então não vejo Flamengo nessa necessidade de contratar o camisa 10. E agora, usando a Calelê do jeito do Botafogo, será que vai usar no Flamengo essa mesma Calelê? São perguntas que tem que ter respostas antes que feche a contratação. Vamos para a segunda notícia do portal Lancenet. Alexandre renova o contrato com o Flamengo até 2027. Veja detalhes. Eu acho que essa renovação é muito importante, porque o Alexandre é um jogador que transmite experiência para o clube. Eu creio que a ideia é usar ele como zagueiro. Já foi citado aqui em outro site, ou nesse mesmo, que a ideia do Flamengo é utilizá-lo como zagueiro no futuro. Então pode acontecer isso. O Ayrton Lucas cada vez ganha mais espaço. O retorno do Vina não é certo. E o Johnny seja o reserva o Ayrton Lucas. Vamos ver o que o Leonardo Jardim se programa entre isso. O Alexandre é muito útil ao Flamengo, sim, hoje. É um jogador que não dá problema, tem um bom posicionamento dentro de campo. Vamos esperar para ver o que acontece, vamos ter paciência para essa evolução dele ser zagueiro ou continuar como lateral esquerdo. Então só depende realmente do treinador Léo Jardim a melhor forma de utilizá-lo no seu time. Outra reportagem do Lancenet. Amistoso entre Flamengo e Olímpia, liga alerta de torcedores. Vamos melhorar. O sistema defensivo do Flamengo tomou um gol. Claro que a movimentação, a troca de passes do Olímpia envolveu naquele momento do jogo a equipe do Flamengo e eles acharam o gol. O Flamengo conseguiu depois meter 4 e depois tomou mais um gol, o que encurtou o placar para 4-2. O que eu vejo é que o Flamengo fez um bom jogo contra o Olímpia. Quando necessitou, fez para cá, o Flamengo não teve necessidade. E quando o Olímpia diminuiu, a gente perdeu um jogador, o Luiz Araújo. Então teve que ter uma mudança tática para que o Flamengo voltasse a dominar o jogo de novo. O Flamengo acabou recuando
e a pressão do Olímpia aumentou sobre o Flamengo. Então, é nada que cause medo pra gente, porque eu creio que ele está testando, usou esses amistosos para fazer teste, para encontrar a formação ideal dele, e eu creio que esses testes foram muito válidos. O do Samuel Lino como meio atacante, Bruno Henrique pela esquerda, melhorou muito seu desempenho. Testou muito garotos para ver com qual jogador ele pode contar ou não. E nesse jogo contra o Olímpia também ele mudou o esquema tático. Com a entrada de Saul, foi pro 4-5-1, com o Adriano ali na frente. E é uma tática que tem que ser melhor treinada, com o Jorginho como meu volante para distribuir o jogo, com Saul pela esquerda, com De La Cruz pela direita. Acho que o Flamengo pode encontrar uma característica de jogo no 4-5-1. Mas ele prefere jogar no 4-2-4 e está funcionando muito bem. O Flamengo fez bons jogos nesse período de intertemporada. Então o resumo é muito positivo desses jogos. Vamos para outra notícia do site Lance.net. TM via foco ter atenção no Flamengo antes do retorno no Brasileirão. Lesão vão acontecer, foi um jogo muito duro, mas melhor ter uma lesão agora para que no final do ano você não tenha nenhuma outra lesão. Então aconteceu de um jogo disputado, esses jogadores se lesionarem. Mas eu creio que o Flamengo tem plantel para suprir, mostrou muito isso, sem Arrascaeta, sem os jogadores que estavam na Copa do Mundo, sem Paquetá, sem Prata. O Flamengo conseguiu muito bem achar soluções e conseguir bons resultados nessa intertemporada. Vamos para outra notícia. Bruno Henrique celebra o golaço e destaca a força do Flamengo. Bruno Henrique fez o que malinho. Às vezes a gente erra opinião, tá uma opinião e não tá certo. E Bruno Henrique foi um caso desse. Eu queria que ele fosse um 9 pelas suas qualidades. Jogador veloz, jogador alto, bola aérea, finaliza bem. Eu gostaria dele como camisa 9. Mas o Leonardo Jardim encontrou ele muito bem pelo lado esquerdo, uma posição onde ele gosta de jogar. Ele já falou isso, que a posição dele é pelo lado esquerdo, tem preferência de jogar aberto, e fez um golaço contra o Olímpia. Mostra que além de jogar bem, tem um bom chute de média distância que pode causar perigo aos times adversários. Mais uma notícia do Portal Lance, e a última para fechar. Gol perdido de Samuel Lino em Flamengo versus Olímpia já revolta. Revolta. Eu creio que as oportunidades são pouco e Samuel Lino não pode perder um gol como esse. Acho que tinha tudo para que Samuel Lino cresça, evolui nesse quesito de finalização. Contra o River Plate fez um belo gol, mas está muito aquém ainda daquele ponta artilheiro que resolve o jogo. Mas assim, tem que entender, eles estão no processo e precisa de tempo para essa evolução técnica
em uma mudança de posição. E o Samuel Lino, que jogava muito aberto, e a característica dele é cruzar e entrar em diagonal, colocando no canto direito, no canto oposto do goleiro. E já como meia, ele encontra algumas dificuldades de jogar por dentro. Ele acaba sempre caindo pelos lados. Pode ver que os dois, segundo e terceiro gol, foi jogado onde ele saía do lugar onde fica o camisa 10 e ia para as pontas, atacava a área e recebia o passe em profundidade, aonde ele cruzava ou viava e dava um toque para trás. Então, cada jogo ele agia de alguma maneira. Então, eu vou finalizar essa análise Fala Comigo, Eduardo. Vou dizer que eu usei o Lancenet. Entra lá, leia as notícias, se informe. Ali tem um trabalho jornalístico que a gente tem que respeitar. Então, chegue lá, leia a notícia, crie a sua opinião, faça a sua análise e até amanhã para mais sobre o nosso Flamengo.